Nesta manhã que é agradável, que nós possamos também nesse momento sermos acolhidos pela Palavra de Deus, nós nos reunimos em culto em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma palavra de saudação para esta manhã se encontra no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, os versículos 17 a 19, que nos dizem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esta palavra do profeta Abacuque nos dá certeza em meio à incerteza. Ele está numa situação difícil, complicada, pois está falando ao povo aquilo que Deus revelou a ele. Nesta mesma certeza, nós queremos ser tocados pela Palavra de Deus, tocados pela palavra que nos será dada nesta manhã, e também por esta mensagem de que mesmo em meio ao caos, as dificuldades, os problemas, nós possamos nos sentir auxiliados, conduzidos por Deus. Como diz o profeta Abacuque, todavia eu me alegro no Senhor. Eu, você, possamos nos alegrar no Senhor, mesmo diante da pandemia, mesmo diante dessa situação onde o nosso Natal, esse período de advento, não esteja sendo como na nossa infância ou como já foi. Até porque muitas pessoas comemoram o Natal na saudade daqueles que já partiram, ou mesmo talvez na incerteza deste ano que está por vir. Mas ainda assim, nós nos alegramos no nosso Senhor, nos alegramos porque temos certeza da nossa salvação. Eu e você podemos ter certeza porque Cristo veio e morreu, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E que nessa certeza o nosso reflexo seja a comunhão entre nós, entre mim, entre você e sua família, entre as pessoas. Assim eu convido a cada um e a cada uma para termos um momento de oração. Baixe sua cabeça, silencie seu coração. Oramos. Senhor nosso Deus, Tu que és um Deus de bondade, de misericórdia e de amor, queremos agradecer por este dia, agradecer porque Tu nos levanta, porque Tu nos dás o que precisamos para nos alimentar.
Restabelece, Senhor, as nossas energias, a nossa força. Restabelece, Senhor, a nossa família. Conduz, Senhor, a cada um e a cada uma de nós para termos palavras sábias, sermos pacientes, acreditarmos e depositarmos a nossa confiança na Tua presença, no Teu amor, na certeza de que tudo lá fora está ruindo, mas nós podemos descansar a nossa cabeça no travesseiro, porque sabemos que quem está no controle é o Senhor. Nessa certeza, Senhor, queremos pedir que nos auxilie neste momento de culto, nos mostre a Tua vontade. E queremos agora, então, ter uma graça, um amor da Tua parte para a nossa vida. Assim nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, queremos ter um momento de louvor. Quero ir com os pastores e render a Deus louvores pelo seu imenso amor, por nos dar o Salvador. Como os anjos jubilaram quando a nova anunciaram, quero eu também cantar, paz na terra propagar. Os magos que vieram e presentes se puseram como o mais precioso dom, dá-lhe em meu coração. Meditaram com Maria sobre a nova alegria que o menino que nasceu é o próprio Deus do céu. Jesus Cristo, minha vida, seja só a Ti rendida. Venha, ó, vem em mim morar, minha vida iluminar. Deus é quem ama, não me chama, e assim inflama o mesmo amor.
momento de oração antes da palavra. Baixe sua cabeça, silenciemos. Nosso Deus de misericórdia, assim como nós ouvimos neste louvor, nas músicas que foram cantadas, palavras de conforto, palavras que nos movem, que nos mexem e que nos auxiliam, e que todo esse louvor e essa glória seja para Ti. Que nós neste momento possamos estar silenciando o nosso coração, que nós neste momento possamos estar tendo compreensão da Tua palavra. Abençoa também o colega Alexandre que nos trará a palavra desta manhã. Dá, Senhor, a ele sabedoria, usa ele como instrumento para a Tua obra. Pedimos que esta palavra venha a nós, não fique só na nossa cabeça, mas vá ao nosso coração e seja reflexo em nossas ações no nosso dia a dia. Que a nossa forma de viver, falar e pensar seja de acordo com aquilo que Tu tens para nós. Nesta certeza, nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. O texto bíblico que é base da nossa reflexão de hoje encontra-se no Salmo capítulo 89, nos versículos de 1 a 4, onde está escrito: Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a Tua fidelidade Tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O livro dos Salmos é dividido em 5 grandes partes. São 150 capítulos, mas são 5 grandes subdivisões que tem neste livro dos Salmos. Esse capítulo 89, que nós fizemos a leitura, pertence ao terceiro bloco, e esse terceiro bloco fala da promessa do reino eterno do Messias, o Salvador, que seria descendente do rei Davi. O salmista nos chama a louvar a Deus em todos os momentos da vida, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando a situação está difícil, mesmo em meio às crises ou no tempo da pandemia, nós somos chamados a louvar a Deus. Aliás, muitas vezes nós somos mais propensos a louvarmos a Deus ou a buscarmos o Senhor justamente em tempos de dificuldade, em tempos de crise, nos momentos de lutas e ameaças. Nós somos mais motivados a orar ou até mesmo a proclamar a fidelidade do Senhor. Por isso diz os Salmos: cantarei para sempre as suas misericórdias, Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O assunto principal que trata esse texto, ele está descrito de uma maneira muito lógica, começando dizendo que a bondade de Deus não tem limites, ela não tem fim. Deus tem livrado o seu povo em todos os tempos, em todas as épocas, de todas as armadilhas que tenham caído. Deus tem livrado o seu povo da escravidão, primeiro no Egito, depois na Babilônia. A fidelidade de Deus garante que a bondade dele
não vai faltar para o seu povo. E eu quero afirmar com toda certeza, você, meu irmão e minha irmã, que a fidelidade, a bondade de Deus também não vai faltar a ti, não vai faltar a nós nesse tempo de pandemia. Deus é cheio de misericórdia, diz o Salmo, e Deus, na sua misericórdia, tem feito uma aliança com o seu servo, o rei Davi. E Deus, nesta aliança, Ele prometeu que Ele não permitiria que o reino de Davi viesse a acabar. Aliás, Deus, nesse tempo presente, Ele está se fazendo cumprir esta sua promessa que já tem feito há muitos anos atrás, essa aliança com Davi. Mas antes de falar um pouquinho sobre esta aliança, eu quero ainda dizer: não há no céu nem na terra alguém que pudesse ser comparado com o Senhor, porque de Deus é o poder, de Deus é o domínio sobre os céus e sobre a terra. E este Deus poderoso, Ele tem feito uma aliança com o seu povo na terra. Esse Deus poderoso, Ele tem feito um juramento eterno. Deus tem feito uma promessa de que nunca faltaria um descendente para subir ao trono de Davi. E Jesus Cristo é esse descendente de Davi, e em Jesus, o nosso Messias, o Salvador, se cumpriu essa aliança, essa promessa de Deus para nós, que nós queremos vivenciar, nós queremos celebrar esta aliança no nascimento de Jesus, no Natal. E o reinado de Jesus não tem fim. O reinado de Jesus é um reinado eterno. E aqui nós temos um elemento muito interessante para a nossa mensagem de hoje, então. Da parte de Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e Deus é o Todo-Poderoso sobre os céus e sobre a terra. Mas se da nossa parte nós não cumprirmos a lei do Senhor, o que acontecerá? Se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, se nós da nossa parte nós violarmos os juízos do Senhor, o que acontecerá? Deus, da parte dele, Ele é fiel, Ele é bondoso e todo-poderoso, e Ele vai cumprir a parte dele. Mas se nós não cumprirmos a nossa parte na aliança, então diz o versículo 30 até o 33 do Salmo 89: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e eu serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Assim diz o Senhor: se o povo de Deus se afastar dos seus caminhos, se o povo de Deus decidir seguir por caminhos errados, serão sim castigados
por causa da sua infidelidade. Punirei vocês com a vara e com açoites, diz o versículo 32. Portanto, o castigo não será para sempre. Eu não anularei a minha aliança. Eu jurei a minha santidade a Davi, diz o Senhor, e a sua posteridade, a sua descendência, será como o sol diante de mim, durará para sempre. E Jesus, que é esse descendente de Davi, é o nosso fiador nessa aliança que Deus tem feito. De nossa parte, nós devemos ser sinceros e dizer que nós falhamos na bondade, nós falhamos em santidade, nós falhamos em obediência a Deus. Mas Jesus foi fiel até o fim. Para que eu e você possamos ter vida, possamos ter paz e possamos viver bem, Jesus veio até nós para nos dar uma oportunidade de escolha. O pecado nos torna impuros, o pecado nos escraviza, nos faz prisioneiros e acaba com a nossa vida. Mas o poder de Jesus, Salvador, pode nos livrar de todas as transgressões, pode nos conceder o perdão e a oportunidade de uma vida nova, pode nos livrar da condenação. Jesus pode sim nos dar uma vida longa, uma vida plena e a vida eterna. Ou seja, se não fosse a bondade e a fidelidade de Deus, não haveria nenhuma esperança para nós. E nós queremos entender então, de uma vez por todas, como é que a salvação de Deus chega até nós, cidadãos e cidadãs pós-modernos, cheios de tecnologia, que vivemos na América. Como é que esta salvação de Deus, firmada em uma aliança lá atrás, ela chega até nós e faz sentido na nossa vida? Enquanto não darmos atenção ao que Deus está fazendo, ainda teremos que passar por muitas aflições, pela vara, pelos açoites. Portanto, Deus tem uma única história com a sua criação, com o seu povo, a partir da aliança que Ele tem feito conosco. E de uma forma breve, eu quero falar de uma visão panorâmica, de um modo geral, desta única história que Deus tem com o seu povo na terra, com a sua criação. Deus criou todas as coisas para a sua honra, para o seu louvor. Ou seja, Deus não criou todas as coisas e tem abandonado o mundo. Na verdade, Deus criou tudo com muito amor, perfeito, para que Ele pudesse receber o louvor e toda a honra. E Deus desejava reinar sobre a sua criação, por intermédio de mim e de ti, criados à sua imagem e semelhança, e à medida em que nós fôssemos povoando a terra, levando a imagem e semelhança do Criador, o mundo estaria cheio da glória de Deus. Portanto, o ser humano, em sua autonomia, decidiu viver sozinho e decidiu dominar sobre a boa criação de modo autônomo, sem Deus, sozinho. E por causa disso, todas as coisas ficaram ruim. Por causa que o ser humano decidiu viver sozinho e dominar sozinho sobre a boa criação de Deus, Deus imediatamente iniciou um plano de resgate, um plano de restauração, um plano de salvação da humanidade e de toda a criação. E então diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12 que Deus chamou Abraão
E com Abraão Deus já fez uma aliança. E a promessa que Deus tem feito a Abraão é que em ti, Abraão, em tua descendência serão benditas, serão abençoadas todas as pessoas, todas as famílias da terra. E posteriormente Deus então tem enviado os profetas para denunciarem as injustiças e o pecado do povo de Deus, chamando-os ao arrependimento. E mais adiante, Deus então fez a aliança com Davi, que nós vemos nesse texto do Salmo 89, e Deus prometeu também a Davi de que o seu reino não teria fim, teria sempre um descendente sobre o trono. E Deus então, para cumprir essa aliança, Ele enviou a nós o seu Filho, o Messias, descendente de Davi, Jesus, para subir ao trono celestial e ser o Rei eterno prometido a Davi. E este mesmo Jesus, que é descendente de Davi, que é o Rei eterno, Ele foi fiel até a morte para nos conceder o dom da vida eterna a todos quantos creem em seu nome. Ainda hoje, aqui na América, a todos quanto confessarem o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, serão salvos, diz a palavra. E assim nós somos incluídos na promessa da aliança, no reinado eterno de Cristo Jesus. Você, querido e querida ouvinte, tem duas opções diante desta palavra, diante desta mensagem. Mas das duas opções, só uma delas leva à vida verdadeira. Primeiro, você pode continuar insistindo em viver sozinho, sozinha. Você pode insistir em dominar sozinho sobre a boa criação de Deus e, portanto, você vai conseguir dominar algumas coisas, mas você vai causar danos, você vai continuar destruindo, você vai continuar fazendo com que o nosso mundo seja ainda pior do que já se encontra nesse momento. A segunda opção, você pode aceitar de forma humilde, de forma simples, você pode aceitar entrar para dentro do plano original do amor de Deus. E você pode optar em viver em obediência ao Senhor, em observância à sua palavra, e assim você ser restaurado e recuperar a imagem e semelhança do Criador, e por onde quer que você vá, você estará levando sinais do reino de Cristo, você estará levando a glória do Criador ao mundo. E este é em si o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio nos trazer vida. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos opção. A gente estava condenado no pecado, separados de Deus. Mas a partir de Jesus, nós temos a oportunidade de escolher se vamos continuar vivendo no pecado ou se vamos participar do reinado de Jesus. Eu concluo a nossa reflexão com uma palavra de bênção, como termina o capítulo 89 do Salmo. Bendito seja Deus, o Todo-Poderoso. Bendito seja Jesus Cristo, o nosso Rei eterno, por nos trazer a salvação. Bendito seja o Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado e nos guia pelo caminho da consolação, pelo caminho da paz, pelo caminho do amor e pelo caminho da eternidade. Amém.
semana. Lembrando que nesta semana já estão disponíveis os devocionais. Temos devocionais para crianças, jovens, adolescentes e para os adultos também, para todas as idades. Você que quer estar nos acompanhando, então sempre é bom a gente ter esse material para alimentarmos a nossa fé no nosso dia a dia, naquele momento de conversa, de diálogo com o próprio Deus. Lembramos também da celebração de Advento, que já foi divulgada pelo WhatsApp. Se você quiser estar nos acompanhando nessa celebração, se ainda não chegou esse material até você, pode entrar em contato, tanto pela página ou via WhatsApp, que a gente estará encaminhando esse material para você. E assim também, as demais programações sempre estão à sua disposição. Também lembramos que está sendo preparado um material para fazermos a Santa Ceia no dia 20 à noite, 20 de dezembro. Esse material será então divulgado nestes meios que temos, um material para nós podermos fazer a Santa Ceia em nossas casas. Um material para que neste momento a gente se reúna em comunidade e esteja celebrando a Ceia do Senhor. Lembramos também que a cantata está sendo gravada e que muitas comunidades ainda estão por gravar, umas já estão no processo de gravação. Quem quiser participar, houveram ensaios, mas se você quiser participar dessa gravação, entre em contato com o missionário Coelho, com o missionário Samuel, e aí a gente pode estar arrumando essa logística. Então, querido irmão, querida irmã, queremos neste momento ter um momento de intercessão, um momento onde você pode colocar os seus pedidos, onde nós podemos nos reunir como comunidade. E baixe sua cabeça, silencie seu coração. Deus de bondade e misericórdia, nos colocamos diante de Ti agradecidos pela companhia, pelo Teu cuidado durante toda esta semana, durante todo este tempo. Lembramos, Senhor, dos problemas que acontecem em nossa sociedade. Os casos de Covid-19 aumentaram numa proporção que nós não temos controle. Pedimos que estejas nos auxiliando diante deste momento de caos, de preocupação. Também lembramos que cada uma das pessoas que está passando por dificuldades, pela solidão nas suas casas, pelo desamparo, pelo desânimo que muitas vezes toma o nosso coração, pedimos que estejas colocando a Tua mão, guiando neste momento, dando uma palavra de conforto, seja por meio de uma mensagem, seja por meio de pessoas. Coloca, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Oramos pelas nossas autoridades que possam tomar as decisões corretas diante da situação em que nos encontramos. Oramos pela nossa igreja, que neste momento também passa por momentos de decisões, que elas possam ser tomadas de acordo com aquilo que Tu tens preparado, os planos que Tu tens colocado para estas comunidades. E que nós, Senhor, sejamos assim como o profeta Abacuque nos falou e assim como na pregação nós ouvimos, tenhamos, Senhor, certeza da Tua misericórdia, do Teu amor. Lembramos de cada um dos momentos difíceis que já passamos durante esse ano, lembramos dos pais da Adriana, lembramos também aqui de que há pessoas passando por momentos de dificuldades. Agradecemos porque Tu tens cuidado de cada um, independente da situação. Lembramos também, Senhor, do Edgardo, que está no Peru, que passou por uma cirurgia, não se encontra tão bem, mas precisa, Senhor, que Tu coloques a Tua mão, guie os familiares, dê consolo e orientação neste momento. Tudo mais que nós não conseguimos colocar em palavras e que aqueles que nos assistem também possam se juntar a nós na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Nesta certeza de que Deus derrama sua misericórdia sobre mim, sobre você, possamos receber a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vamos em paz, façamos o bem e nos afastemos do mal. Um ótimo domingo para você e uma abençoada semana. Até.